Glória a Deus. Quantos aqui têm decisões a tomar? Todos os dias a gente tem, não é? Eu quero pregar sobre suas escolhas, seu futuro. Suas escolhas, seu futuro. Então, cutuca alguém do lado aí e fala assim: escolhe direito. Escolhe direito. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Então, precisamos escolher direito. Coloca, por favor, mídia, Provérbios 2, versículos 11 e 12. Aleluia. Bem bonito a igreja. 1, 2, 3, vai. Você pode repetir o 11, profetizando que você vai fazer a escolha certa? O 11, de novo, bem bonito. 1, 2, 3, vai. Amém. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio. Enrola um pouquinho a língua, parece que a gente vai falar em mistério. Tem gente que vai pregar nesse texto aí, muda para o evangelho, para os evangelhos, porque é mais fácil de falar, mas não pode fugir do que Deus dá, né? Deuteronômio 30, 19. A igreja, eu vou sair aqui da frente para vocês lerem bem bonito. 1, 2, 3, vai. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus pela palavra dele. Oh, glória! Escolha a vida. Escolha a vida para você e sua família viverem bem. Aleluia! Em toda a nossa existência, nós vamos viver escolhas, né? Em todo momento da nossa existência, nós vamos ter que definir, tomar decisões. E muitas vezes, decisões que mudam o rumo da nossa vida. Decisões que vão definir a nossa existência. Decisões que vão definir a nossa casa. Decisões que vão definir a nossa vida profissional. Nossa vida acadêmica. Tem gente que começa uma faculdade e muda, tudo bem. Mas tem decisões que depois que você toma, não dá mais. São decisões que o Senhor chancelou. São decisões em que o Senhor esteve ali no momento em que você falou. E aí fica a responsabilidade nossa, não é? Eu tomei uma decisão em Deus. Então eu vou nela até o final, porque eu tenho compromisso com Ele. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Até uma criança tem momento que ela tem que dizer para o pai uma decisão. Imagina um pai, a criança olhando para 2 brinquedos e o pai dizendo assim: não, tem que escolher um. Escolhe só um. Quem nunca? Quem nunca teve diante de 2 oportunidades, mas tinha que escolher uma? Então até uma criança, muitas vezes, ela tem que tomar uma decisão. E aí depois que escolheu a bicicleta, disse: não sei ainda se é PlayStation, nem sei, já estou fora de... Como que é o negócio agora? É PlayStation mesmo? Então tá bom, então ainda estou... Ela tá no 5? Aí, viu? Já ia... meu Deus, esse negócio de celular 15, 17, 20, 30 e ó, no teu bolso. Mas enfim, vamos para lá, né? Deixa, até isso é uma decisão. Até aí é uma decisão. Então até uma criança escolhe, depois que ela escolhe, ela escolhe errado.
E à medida que a gente cresce, a gente vê que o negócio vai ficando mais estreito. Antes era só uma bicicleta, que depois do PlayStation você trabalha e você fala: quantos adultos queriam quando criança algo, mas aí não deu. Aí quando chega na fase adulta, eu conheci uma mulher esses dias, que ela disse para mim que o sonho dela era ter bonecas e ela não teve nenhuma boneca. Ela disse: pastora, eu compro boneca mesmo. Bom, tá fazendo terapia comigo, vamos ver onde vai chegar isso. Mas enfim, né? A gente está sempre tendo que tomar decisões. E muitas vezes as coisas vão ficando estreitas. Às vezes é a escolha de uma faculdade. E quando aparece 2 empregos? Eu já vi gente aqui na igreja assim. 2 oportunidades na mesma hora. Sendo que uma... Ah, pastora, é o meu sonho fazer aquilo, como diz o jovem. Era o meu sonho, né? Essa porta era o meu sonho. Porém, abriu junto outra que eu ganho mais. Mas eu não gosto de fazer aquilo, pastor. Eu vou fazer, vou trabalhar, mas não vou trabalhar naquilo que eu gosto. Olha que decisão tremenda para tomar, hein? Ou você fica naquilo que gosta, ou você vai fazer o que não gosta e ganhar mais. Ei, Jesus amado. São decisões. Pode ter gente aqui pensando: eu caso ou compro uma bicicleta? A bicicleta dá mais... Tô brincando. Ia falar que a bicicleta dá menos trabalho. Tô brincando. Você viu que o Renan já era bonito, já era um filho bonito. Mas agora o Renan tá mais viçoso, tá mais alegre, tá mais coradinho. Então a bicicleta também conquista, mas pode casar aí. É forte. Verdade é que ao longo da nossa vida temos sempre que tomar decisões, e glória a Deus por isso, porque o Senhor não fez robôs, Ele fez filho, Ele fez filha, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o poder da decisão. Mas como é bom quando a gente coloca essa decisão diante dEle, e muitas vezes Ele vai dizer não, ou Ele vai dizer sim, ou Ele vai dizer espera. Não é tempo, espera. Não sinta como peso essa palavra, sinta um alívio, pois o Espírito Santo, Ele é nosso amigo. Ele sempre estará pronto a nos ajudar quando pedirmos a sua ajuda para tomarmos decisão. Eu falei algo aqui no início que eu estava orando, é uma verdade. Chegou uma fase da minha vida que eu precisava tomar uma decisão muito pontual. Casar ou comprar uma bicicleta. Casar ou comprar uma bicicleta. Era muito pontual, porque depois que você vai para a presença do Senhor, o Senhor verdadeiramente, se você permitir, Ele vai te pontuando algumas coisas, Ele vai te dando a direção, Ele vai dando resposta. A gente que muitas vezes é um filho, né, que quer fazer a nossa vontade, não a dele. Mas é verdade que chegou uma época na minha vida e que eu precisei tomar uma decisão, porque eu acabava de vir de um mundo onde eu me enveredei com tantas coisas, e ali, agora o Senhor estava me sinalizando que era tempo de formar uma família. E eu estava como esse emprego, sabe? Que você tem decisão para tomar, que você diz assim: puxa vida. E eu disse com muita sinceridade isso para o Senhor: Senhor, esse menino aí branco, azedo, esse menino aí um pouco ruivo, está falando que eu sou a mulher para a vida dele, Senhor. Eu não consigo enxergar isso ainda não, que eu não quero ser esposa de pastor não, Senhor. Eu fui sincera para o Senhor. Mas é bem verdade que chegou uma hora que a decisão é minha. O Senhor, Ele dá as sinalizações. Qual o emprego você está colocando diante dele, qual porta adentrar, e você coloca diante dele, ele vai sinalizar. Mas a decisão é minha e sua. A decisão é minha e sua. Sabe por quê? Para a gente não fazer como fez Adão.
Olha aí, a mulher que tu me destes. A gente quer colocar na conta de Deus. Bem verdade é que Ele tem um plano sobre a mim e sobre a sua vida. E vai chegar uma hora que Ele vai pedir de nós uma decisão. E essa decisão deve ser pautada nele. É por isso que, orando ao Senhor sobre o que trazer para a igreja dele, ardia em meu coração que muitas vezes estamos para tomar decisões e nós precisamos pautar a nossa decisão em Deus. E isso diz respeito a todas as áreas. A primeira dica, peça a Ele sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e será dada. A sabedoria, quando pedida, é dada. Fica tudo muito mais fácil quando pedimos ao Senhor. Quando pedimos sabedoria nas nossas decisões. Porque a vontade de Deus para o homem sempre foi que ele fosse saudável. A vontade de Deus para o homem desde o início da criação é que ele tivesse uma família pautada nele, que vivesse e comesse do melhor da terra. Ah, queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por que tanta doença? E está aqui a Kátia, que é da área da saúde. Sabe por que a farmácia vive cheia? É porque o homem fugiu das coisas que o Eterno colocou, que seria bênção para o meu e para o teu organismo. Estava ali. As coisas que são da terra que é para nós, que são para nós. Já começa aí, a vontade de Deus era essa. Aliás, o livro do Gênesis, se você vai ler, nos deixa muito claro isso. Deus coloca o homem no jardim, lhe dá uma esposa que foi a melhor parte. E os homens não entenderam não, mas a melhor parte foi uma esposa. Tem desafios, né? Porque a gente é cara. A gente tem dia que não acorda tão bem, mas vocês também não acordam. Peraí. Não é só a gente não. Mas aí Deus coloca ele no jardim, lhe dá uma esposa, lhe outorga poder para dar nome às coisas, para dar nome aos animais. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Mas aí por escolhas erradas veio a queda. Porque Deus não fez robôs, Ele fez filhos. Com livre-arbítrio. E Ele oferece ao homem árvore de todo tipo. Você pode imaginar, gente, início da criação. Se hoje a maçã, todas as frutas aí são como são. Não era assim não, era uma fruta pura. Era uma fruta sem agrotóxico, sem essas porcairadas aí que a gente come. Quando a gente vai comer, tem até que falar: Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Antes deviam comer uma maçã. Gente, a maçã já não é como a maçã era. Você pega uma maçã, a maçã está até bonita por fora, mas tu parte a maçã está por dentro toda... Está assim. O pecado trouxe isso. E aí o Senhor diz para Adão: não coma. Você pode comer de tudo, de todas as árvores que estão, mas não coma de uma única árvore, que está no meio do jardim, uma única árvore. Mas o homem, como aconteceu e acontece conosco, né? Ah, essa ali não pode não? Proibidão, né? O proibidão faz o homem sair da presença do Eterno. O proibido faz a gente sair da santidade. O proibido nos faz tirar o Senhor, se afastar de nós. É o proibido. O que não pode. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui. Primeiro eu vou falar para o jovem que, claro, né? Se tem alguém que muito é oferecido proibido, é para o jovem. É para o solteiro. Ah, pastora, para o casado não também, mas para o jovem eu quero falar primeiro. Jovem, foge. Foge dos desejos da carne. Vai chegar um tempo que o proibidão, que hoje é proibidão, vai se transformar em bênção. Você vai ter aquela menina que você vai honrar diante do altar só para você.
Só quem passou pelo casamento na bênção pode dar glória a Deus, não é? Aquele varão vai ser só teu, minha filha. Só teu. Eu olho para aquela circunferência e digo, é meu. Peguei magrinho, agora como é que tá? Ó? Aí, ó. Mas hoje a gente vai ter um bate-papo, porque hoje ele passou mal lá subindo aquele morro. Ficou pálido, mais pálido do que já é, sem cor nenhuma. Já falei que eu quero chegar aos 120 anos pulando nesse altar, a não ser que Jesus volte antes. Né? Então olha para aquele brancão e diga, é meu. Ninguém tasca, ninguém pega. Vai chegar a tua vez. A sua obediência está gerando a tua bênção. Sua obediência está gerando a tua bênção. Foge. Ah, pastora, mas eu sei que para os casados também é. E antes, infelizmente, era só com os homens. Agora, infelizmente, tem mulheres casadas caindo no engodo de Satanás. Foge. Fujamos. Casados, foge da aparência do mal. Vou abrir um parênteses grandão aqui. Homem não dá carona para mulher nenhuma, a não ser a esposa. Aliás, a mulher não é carona. O carro é dela também. Cuidado. Eu já vi homens de Deus caírem com esse negócio de... eu só estou fazendo um gabinete. Não era nem pastor na época. Hoje é um pastor, mas teve que aprender na marra. Acho que não era pastor não, estava no... Ainda no... Muitos não conhecem aqui, para de rir, que eu só tenho 57 anos. Quando era Orkut ainda... O que é isso, iogurte, pastora? Não, Orkut. Entrou naquela de ficar disciplinando a varoa. Foge. Mulher, foge. Para com esse negócio, sou santo. Eu também sou santa. Mas não brinca com a carne, não. Não brinca. Esse negócio é sério. Foge. Aí tem aqueles que dizem assim, né? Caraca, tô podendo. Ó, um avião me dando bola. Sabe para onde esse avião vai te levar, né? Tu sabe o voo dele para onde é, né? Vai embarcar nesse voo? Vai descer até o inferno? Vai descer da tua santidade? Não desce não, a gente só vai para o alto, a gente só vai olhando para o alto, autor e consumador da nossa fé. Não embarca nesse avião aí não. Caraca, tô podendo, imagina. Tô eu lá na academia, 5.7, aí alguém olha, que não tem essa não, meu irmão. 60, 70, 80 anos, quanto seja não. Quando Satanás quer armar laço, ele arma e ponto. Ele arma e ponto. A academia é bênção porque tem muita gente morrendo sem fazer exercício físico. Hoje vou ter uma conversa com o meu godinho lá. Meu barrigudinho. Aquela barriga vai sair em nome de Jesus. Já falei, faz crossfit, faz qualquer coisa aí que... Jiu-jitsu, aí eu vou fazer juntinho com ele. Eu falei que agarra só a mim. Já falei pra ele, jiu-jitsu, o que fica agarrando lá é jiu-jitsu, né? Então eu falei até com o evangelista Jonathan. Ontem ele foi tomar um cafezinho lá em casa, eu falei assim, pode só ele me agarrar e eu agarrar ele? Se puder, a gente vai entrar pro jiu-jitsu. Coisa esquisita, gente, pelo amor de Deus, hein? Ó, vocês aí do jiu-jitsu, hein? Vigiem! Rapaz, quando a gente tinha escola aqui, eu ficava de... Eu falei, mas que atracamento é esse aí, gente? Que atracamento é esse aí? Eu falei, eu vejo isso aí, mas lá no quarto, lá na minha casa. Aí, que coisa esquisita é essa? É uma perna dentro da outra perna, é um braço entrelaçado. Vigia nesse jiu-jitsu, hein? Nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu, a porção de gente saindo do jiu-jitsu, não, pode continuar no jiu-jitsu.
Mas busca a santidade, em nome de Jesus. Mas esse avião tem levado muita gente a quê? A destruição, a separação. Que coisa triste! Que coisa triste, a gente já viu tanta gente aí caindo nesse engodo. Nossa, me olhou de um jeito, Sangue de Jesus tem poder. Uber, você quer Uber? Eu já ouvi cada história desse tal de Uber aqui, que meu Deus, hein? A mulherada perdeu o senso, hein? Tem gente aqui da igreja fazendo Uber, que a mulherada botava mesmo na cara mesmo. Esfregava. As mulheres estão se desvalorizando. E os homens também. Você tem um mulherão dentro de casa. Você não precisa desse negócio aí não. Meu Deus do céu. Oh Senhor, em nome de Jesus, toma os Uberes em tuas mãos. Os que estão aqui estão lá fora. Oh meu Deus. Não deixa cair por causa do Uber não. Uber moto, fica com a mão lá na perninha. Oh, Jesus amado. Meu Deus. Senhor, a carne é fraca, minha gente. Ai, tô falando de escolha. Dá para ir a pé? Vai a pé, mas não bota a mão na perna lá e vai que, né? Meu Deus. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus punitivo. Deus nos ama. Ele está me usando aqui para falar para você. Tem escolhas. Tem momentos de decisão. Escolhe a vida. Escolhe a vida de Deus. É a melhor coisa. Escolha se santificar. Não é da vontade dele que a gente sofra, que vive uma vida perdida, sem rumo. Como eu tenho clamado por filhos que já foram bênção nesse altar, que já foram bênção no meio da igreja, que já estiveram aqui conosco, mas caíram no engodo, fizeram escolhas erradas. Deus alinhou, Deus preparou, Deus deu família e fez escolhas erradas em nome de Jesus. Escolhemos a vida, escolhemos em Deus as nossas decisões. Porque a história é a mesma, lá na frente vai vir estraçalhado, vai vir todo derrotado. E sabe quem é que pega para cuidar de novo? É a esposa, é o esposo. Faz escolhas boas, faz escolhas em Deus. Não vai pela vontade da carne. Mas é espantoso como o quanto o homem está perdido. Infelizmente, até dentro das igrejas, quantos insistem em ficar fora da vontade de Deus, fazendo escolhas que não têm aprovação dele. Há vazios no ser humano que os fazem fazer escolhas precipitadas. Olha o que diz Provérbios que nós lemos. Olha o que diz Provérbios 2:11 que eu pedi para você repetir. As escolhas sábias nos guardam, nos protegem. Uma escolha feita em Deus nos guarda, nos protege. Quantos como eu um dia procurava preencher um vazio com as coisas do mundo? Eu estive assim um dia. Uns procuram preencher com compras compulsivas, outros procuram preencher no álcool, outros no cigarro, e aí vai nas drogas, na prostituição. Por quê? Porque tem um vazio na alma e quer preencher com algo. Quem já viveu isso como eu vivi um dia, ou quem ainda está vivendo com isso, quando o efeito dessas coisas passam, o buraco é bem maior do que estava. O buraco se torna muito maior. E o Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazer escolhas. Porém, nós sabemos que para toda escolha, um resultado. Diga assim comigo, para toda escolha, um resultado. Para as escolhas em Deus, para as escolhas boas, resultados bons. Para as escolhas fora da presença de Deus, fora daquilo que Ele tem para mim e para você, o final não é bom. Provérbios 19:2, na parte B. Coloca para mim, por favor, mídia. Põe na versão
NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, por favor. 1, 2, 3, a igreja. Apressa. Não consegue esperar. Se apressa nas escolhas. Nós não podemos ter pressa para aquilo que define o nosso futuro. Nós não podemos ter pressa para aquilo que vai nos dar um norte da nossa vida. Não podemos ter pressa. Precisamos refletir nas nossas escolhas. Não tenha pressa nos momentos de decisão. Decisão e pressa não caminham juntos, não tem como caminhar junto, não se precipita, não seja dominado pela emoção, seja dominado pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por elas. Boas escolhas, bons resultados, mais escolhas, mais resultados. Talvez você que saiu da presença de Deus, ou você que ainda não aceitou a Jesus, está dizendo: ser crente também não pode nada. Quem te falou? Quem te falou que não pode nada? Pode. Mas escolhas pautadas em Deus vai te dar um bom futuro, vai guardar a você, você será guardado por Ele. Nós podemos tudo que somos cristãos, mas nós não escolhemos as coisas que faz mal à nossa carne. Nós podemos tudo no Senhor, mas nós escolhemos não fazer coisas que vai denegrir o Senhor em nós, o Espírito Santo em nós. O livro de Deuteronômio que nós lemos, o versículo, ele foi escrito por Moisés depois de terem padecido no deserto por longos anos. Nesse tempo de escrito de Deuteronômio, Moisés estava meio que relembrando ao povo tudo que eles já tinham vivido. Estava pertinho de chegar a Canaã. Estavam pertinho de chegar a bênção. Mas aí o inimigo também sabe que está pertinho a bênção. Faz o quê? Faz o povo retroceder. Faz com que a gente retroceda. Deixa eu dizer para você, a vitória está perto. Não retrocede naquilo que o Senhor te falou, na decisão que Ele te fez tomar. Em nome de Jesus. Quantos estão pertinho de alcançar a vitória? De uma promessa que o Senhor deu, mas escolhem recuar porque se apressam, querem voltar atrás. Outros esquecem de tudo que Deus fez, viveram livramento como estavam lá o povo, Moisés orientando, mas eles só reclamavam. Estavam pertinho de Canaã, pertinho da bênção, abandonam o Deus da bênção. Quantas vezes não é assim com a gente? Eu quero, com boca profética, dizer para você: espera só mais um pouco e a bênção virá. Espera mais um pouco e a bênção virá. Não se apressa. Pastora, que demora. Olha quanto tempo eu oro pela minha casa se converter. Eu vou chutar o balde, não chuta não. Esse balde ainda vai ser usado por você, o esposo, os filhos, todo mundo junto. Amém? Chuta o balde não. Você está para fazer uma escolha? Está para tomar uma decisão? Submeta essa escolha ao Senhor. Provérbios 14:12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E essa morte algumas vezes é física, mas muitas vezes está levando à morte espiritual, está te afastando de Deus, está te tirando do centro da vontade dele. Hoje, depois da marcha, da marcha que fizemos pela paz, eu conversava com uma jovem e ela dizia para mim que não aparecia emprego, apareceu um emprego no shopping, da tarde para a noite. Ou seja, ela dizia para mim: não tenho mais tempo para a célula, não tenho mais tempo para ir para a igreja. E eu disse para ela: qualquer coisa que nos tire da comunhão
Qualquer coisa, seja amizade, seja emprego, o que for que nos tire da comunhão, não é bom, não é de Deus. Mas aí alguém pode dizer, final de ano, acontece muito essas portas de emprego. Amém. Que seja por um tempo. Que não seja por muito tempo. Que não seja a meta. Eu tenho orado muito pelo meu genro. Eu não me conformo. Todo dia eu faço como aquela viúva fazia lá diante do juiz. Todos os dias eu falo, Senhor, o César tem um chamado. O César chegou na nossa igreja, uma criança, e nós dizíamos para ele do chamado. Senhor, eu não aceito. Ainda que hoje ele precise desse trabalho que é bem remunerado. Mas, Senhor, eu já eles noivos, eu tive a ousadia de dizer para o Senhor, Senhor, se for preciso, tira do trabalho. Imagina, com casamento para fazer, com tantas coisas. Mas eu sei que, como minha mãe sempre dizia para mim, o pouco com Deus se torna muito. O pouco com Deus se torna bênção. E o muito sem a presença dEle nos leva a distanciar dEle. Eu sei que tem hora que precisa de um emprego assim, mas que seja por um tempo. Não ter tempo para as coisas de Deus é perda de tempo. Não tem dinheiro que compense não ter tempo para Deus, não tem. Hoje eu digo isso com muita propriedade. Vivi uma experiência muito tremenda quando fui a Israel. Realmente Deus precisava tratar comigo. Que tinha muito o olhar ainda nas coisas que precisava conquistar. Claro, queridos, nós precisamos conquistar. Quem não precisa conquistar uma casa própria, um carro melhor? Não tem nada mais disso. Não tem problema algum nisso. Agora, se essas coisas forem para nos tirar da presença dEle, da presença do Senhor, da vontade dEle, é melhor não ter. Estávamos lá em Dubai. Eu já falei isso aqui na igreja. Mas tem gente que precisa ouvir isso. Dubai, cidade do ouro. É só gente andando com carrão. Você não vê nada de pobre, é só gente com carrão, é só coisa. E eu tinha recebido uma bênção muito grande. O Senhor estava dizendo para mim, dedica o seu tempo para mim, abandona as coisas do mundo que você vai ver o que vou fazer. E desde que voltei de Israel para cá, nunca mais Betel foi a mesma, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais o ministério a qual o Senhor me entregou foi o mesmo. Porque eu resolvi fazer a vontade dEle. Não troque as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Nós estamos falando sobre escolhas que muitas vezes nos afastam de Deus. A história do filho pródigo, não precisamos ler porque muitos conhecem aqui. Está lá em Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11 você vai ver relatando ali a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele está ali na casa do pai, ele tem provisão. Ele tem tudo ali na casa do pai, mas ele resolve fazer uma escolha. Eu quero sair da casa do pai, eu quero viver as coisas do mundo. Diz o texto que ele vai, se envolve com as meretrizes, e aí ele deseja, nem que seja comer bolotas dos porcos, mas nem as bolotas dos porcos ele podia comer, porque está longe da casa do pai, nos faz viver coisas terríveis, como o filho pródigo viveu. São escolhas. Você precisa fazer escolha. Não vá pelo teu coração. Outra chave que o Eterno me entregou para te entregar. Não vá pelo teu coração. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nosso coração é enganoso. Escolha ouvir a Deus e a sua vontade. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Posso dizer isso com 100% de veracidade. A palavra de Deus é a verdade, ela não mente. A vontade do Eterno para nós é a melhor vontade. É o melhor estilo de vida, é a vontade dele para nós. Deuteronômio 30,
Fala sobre escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele ainda nos sugere, porque a palavra de Deus é tremenda, ele diz: escolha a vida para que viva. Sabe, eu, antes de aceitar o Senhor na minha vida, eu tinha uma dificuldade muito grande sobre tomar decisões. Eu tinha muito medo de tomar decisões. Na hora de tomar a decisão, eu preferia não tomar nenhuma decisão, porque eu sempre tive medo das decisões e o Senhor me curou desse medo. O Senhor me fez agora sujeitar as minhas decisões a Ele. Falei para vocês aqui. Aí, inicio minha vida cristã. 26 anos, estava no catolicismo e de repente o Senhor me faz conhecer uma pessoa com um chamado e não era o que eu queria. Mas hoje eu posso dizer, fazer a vontade do Senhor foi o melhor. Eu não sei onde eu estaria nesta hora. Fazer a vontade dEle foi a melhor escolha da minha vida. Tem escolhas que são muito pontuais. Tem escolhas na nossa vida, até brinquei sobre casar ou comprar uma bicicleta, é uma brincadeira que fazem, mas tem escolhas nas nossas vidas que são pontuais, que dão rumo à nossa vida. Eu quero, junto com você, para a gente já caminhar para o final, ler Gênesis capítulo 13. Eu acho esse texto muito tremendo demais, sobre escolha e sobre a confiança em Deus. Gênesis capítulo 13, os versículos 8 ao 13. Eu vou pedir para você ler bem bonito. Vou sair daqui para vocês lerem. Gênesis capítulo 13, versículos 8 ao 13. 1, 2, 3. A igreja bem bonito. Esse texto, ele é muito tremendo. Chegou uma hora que Abrão e Ló, seu sobrinho, começam a conquistar muito. Os dois prosperam tanto que já estava começando a haver contenda entre os pastores que ali conduziam o rebanho. O que a gente aprende com essa história? Depois você lê, porque você vai ver o que Ló, suas filhas, sua casa, viveu por escolhas. É bem verdade que na hora as Campinas do Jordão seria a melhor escolha realmente. Mas ele foi por aquilo que atraiu. Ele foi por aquilo que momentaneamente era o melhor. Só que Deus não está falando para você ir pelo momentâneo. Deus está falando para você ir pelo que é eterno. Infelizmente, essa escolha faz Ló se misturar com aquele povo de Sodoma, que logo depois é destruída. Uma cidade que era abominável aos olhos do Senhor. Tem escolhas que aos nossos olhos, no momento, são as melhores. Quando olhamos com olhar carnal, nós vemos que no momento é o melhor. Agora, quando eu olho para Abrão,
Quando eu olho para Abraão, eu vejo a confiança no Deus que falou. Quando eu olho para Abraão, eu vejo que quando a gente confia no Senhor, alguém pode não estar vendo nada dar certo, mas a gente já viu que vai dar certo. Deus já falou que vai dar certo, e é nisso que ele se firmou. Abraão, é lindo ver que quando a gente confia, as perdas que para os outros é perda, para nós é lucro, em Deus é lucro. Abraão fica com a palavra que já foi liberada. Canaã, é lá que você deve ficar. É em Canaã, é de lá que está a promessa, é de lá que veio a promessa. Infelizmente, por não sabermos esperar, saímos do lugar da promessa. Ló arreganhou os seus olhos. Talvez ele pensasse como alguém que alguém teve sociedade um dia. Peraí, esse cara está ganhando mais do que eu. Peraí, deixa eu escolher logo um lugar, porque eu quero prosperar mais do que ele. Tem momentos que a gente, ao invés de olhar para aquilo que Deus falou, a gente está olhando o que Deus está fazendo na vida do outro. Só que aquilo que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. É nisso que temos que nos firmar. Não saia do lugar da promessa. Abraão permaneceu no lugar que para Ló seria o pior lugar, não que fosse na comparação naquele tempo, mas Abraão estava confiante no Senhor. Pode escolher. O que você escolher, se você escolher para cá, eu vou para lá. Se você escolher para lá, eu vou para cá. Tá tranquilo. Aquele que confia no Senhor entende que há uma promessa liberada. Não vá com as vozes, mas se nada. É a palavra que foi liberada do próprio Eterno sobre a minha vida. É nela que eu me firmo. Fica no lugar da promessa. Talvez você teve que tomar decisões que para alguém está vendo como perda. As pessoas estão vendo como perda, mas lá na frente vem a bênção. Se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Salmo 36:9 diz que a fonte da vida está em Deus. Então a gente pode entender que a fonte das nossas escolhas vem de lá. Você tem escolhas para fazer nesse dia, decisões para tomar nesses dias. Decisão que às vezes traz confusão. A gente precisa partir do pressuposto que foi Deus que falou. E não ficar olhando para um lado e para outro. Nós precisamos nos firmar naquilo que o Senhor nos falou. Eu quero orar por você. Vem um louvor aqui. Pastora, mas a senhora disse que Deus não nos fez robôs. Que Ele nos dá poder de decisão, de escolha. Sim, a decisão realmente é nossa, porque a responsabilidade é nossa. Mas nós precisamos colocar diante do Senhor essas decisões. Quando nós colocamos, nos submetemos a colocar diante dEle, Ele dá direção para aquilo que precisamos tomar, para aquilo que precisamos fazer. A melhor decisão da minha vida foi aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi uma das maiores e melhores decisões da minha vida. Josué, capítulo 24, versículo 15. Por favor, mídia. Eu quero finalizar antes de orar por você. E quando começarmos a louvar, se você está confuso na decisão, se Deus até já falou com você, mas você precisa de algo que o Senhor, diante de tudo aquilo que eu falei aqui hoje, você já tomou uma decisão, mas você precisa estar com o seu coração doído no Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me respondeu, mas como muitas vezes eu ainda inclino para um lado e para o outro. Josué 24:15 nos diz: mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão.
Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei a decisão do outro, mas quanto a mim, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique em pé, vamos louvar. E se essa palavra está te trazendo um norte de tudo aquilo que você está vivendo, e eu sei como é isso, no momento de decisão vem confusão, mas eu quero orar por você. Eu quero orar para que essa confusão cesse hoje, para que você se firme no lugar da promessa, para que você se firme na palavra que o Senhor liberou sobre você. O altar está aqui. Se apresente diante do altar e no final eu quero orar por você. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.